Então, pessoal, as previsões para uma crise econômica iminente no Brasil estão cada vez mais comuns, cada vez mais frequentes. Eu tenho feito minhas próprias previsões aqui há algum tempo, só que agora gente muito mais graúda do mercado financeiro e gente que já esteve dentro do governo, esse povo também está fazendo das suas previsões. Nós temos aqui, por exemplo, o senhor Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda anteriormente, na época lá do José Sarney, né? Vamos lá, não é um grande ministro da Fazenda no final das contas, mas ele afirma categoricamente que o Brasil está indo para uma crise da dívida, né? E também aqui o senhor Paulo Tafner, né? Que no passado aí também esteve envolvido com o governo de forma assim mais específica na área econômica, né? Ele afirma que o Brasil caminha para uma nova crise fiscal também que vai gerar desemprego e recessão, né? Uma coisa assim bastante assustadora de fato. Vamos dar uma olhada aqui nesse tema, nesse assunto, nessa questão de forma específica aqui. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Começando aqui pelo Maílson da Nóbrega, mas os dois pontos aqui convergem entre si. A questão do Paulo Tafner aqui é mais específica sobre a Previdência Social. O Maílson da Nóbrega é mais abrangente em falar da dívida de forma geral, né? Qual que é o problema que ele aponta aqui, né? Que o Brasil está caminhando a passos largos para uma dívida, um problema de dívida assustadora, né? E é um termo que eu sempre falo aqui no canal e o pessoal às vezes não entende muito bem, né? É claro que o desgoverno Lula está piorando a situação fiscal no Brasil. É claro que a incompetência do Lula e do Fernando Haddad no comando da pasta da Fazenda pesam muito sobre a questão das contas públicas. O ano passado que o diga, se comparado principalmente a 2022, 2 anos com circunstâncias muito parecidas, mas com resultados completamente diferentes, que têm que ser colocados, cada um deles, na conta do seu governo, do seu presidente e do seu ministro responsável pela área econômica. Com Bolsonaro e Paulo Guedes tivemos superávit, com Lula e Haddad tivemos um déficit brutal. O Haddad fica colocando a culpa no governo anterior, uma grande lorota, culpa deste desgoverno atual, né? Ainda assim, a verdade é que os dispositivos legais que regem a questão orçamentária no Brasil são uma armadilha fiscal que vai pegar qualquer governo, com a diferença apenas do tempo que vai levar para isso acontecer, que é mais ou menos o problema da Previdência Social. A Previdência não é deficitária porque é governo Lula. Qualquer governo tem esse problema aqui, né? Então o Maílson da Nóbrega aponta esse ponto, aponta o ponto é engraçado, né? Aponta esse fato, dizendo que a maior parte da dívida, aliás, do orçamento brasileiro hoje é formado por gastos públicos obrigatórios. Quase tudo é obrigatório aqui. De acordo com ele, 98% dos gastos já tem um destino carimbado antes mesmo de sua execução, né? Sendo que no restante do mundo civilizado, metade do orçamento apenas tem uma destinação obrigatória, o resto são gastos discricionários que, inclusive, podem ser reduzidos pelo governo, dá uma margem maior de redução de gastos e, portanto, de um equilíbrio fiscal mais contundente, né? Então, ele diz que ninguém fez a loucura que o Brasil fez de colocar os gastos obrigatórios nesse nível justamente porque causa o problema seríssimo da obrigatoriedade de se endividar sempre para custear tudo isso aí, né? E aí ele fala do problema da Previdência, que é algo que vai continuar aumentando e comendo cada vez mais uma parte mais substancial do orçamento, inclusive da parte dos gastos discricionários do governo, de forma que o governo vai ficar completamente imprensado numa parede, não vai conseguir mais cortar absolutamente nada, não vai investir, não vai gastar com mais nada, só vai pagar, custear gastos obrigatórios, o que é uma insanidade completa, né? E justamente a questão previdenciária é o pior rombo de todo o déficit brasileiro hoje, né? Se você para pensar, o valor
do ano passado de rombo da Previdência, que foi uns 300 e poucos bilhões de reais, foi maior do que o déficit primário. Então, se a Previdência brasileira não fosse deficitária, o governo Lula teria tido um superávit primário. Não serviria para pagar os juros da dívida ainda, mas seria um resultado primário de uns 100 bilhões de reais, alguma coisa assim, ou algo perto disso, né? Então, qual que é o ponto que o senhor Paulo Tafner traz aqui de forma geral? O problema previdenciário, que é cada vez mais evidente e cada vez mais gritante, né? Ele aponta algumas situações aqui que poderiam ser feitas: a desindexação do salário mínimo, que é o mantra do momento. A própria Simone Tebet falou desse tema aqui e tudo mais. Alterações no LOAS e um sistema de capitalização. Certamente isso aqui é a coisa mais difícil a se fazer, mas de acordo com as previsões dele, isso daria quase 900 bilhões de reais de economia para a Previdência Social em 10 anos aqui, né? Sendo que em 2023 o governo pagou quase 900 bilhões de reais em benefícios previdenciários, e isso aqui ultrapassa 90% do orçamento da União, meu amigo. Tudo comprometido com a Previdência Social aí, né? Então, o que acontece? Tivemos uma reforma previdenciária aprovada em 2019, que foi bastante tímida, diga-se de passagem aí, e que já propunha algum grau de economia para os cofres públicos, né? Só que o que acontece é que a situação não é sustentável, de acordo com... Não é só o Paulo Tafner, não. Tem um outro cara aqui, Fábio Giambiagi, né? Então, para esses dois, o Brasil está caminhando para uma nova crise fiscal que vai redundar em desemprego e recessão, e vamos continuar tendo o déficit previdenciário, que vai causar um déficit fiscal de forma geral aí. E para isso, portanto, seria necessário fazer uma nova reforma da Previdência, ainda mais ousada, ainda mais ambiciosa, né? Agora, se você se lembra do que foi o parto, né? O verdadeiro parto que foi aprovar a reforma da Previdência lá de 2019, você sabe que isso aqui é uma utopia. Ninguém vai encampar uma reforma previdenciária que vá piorar as circunstâncias de aposentadoria e tudo mais. Ele trata de alguns pontos aqui de forma específica, né? Por exemplo, a revisão da idade, o fim da aposentadoria rural, porque, de acordo com eles, né, com o que foi avaliado por esses dois economistas, a Previdência Rural responde por 40% de todo o déficit hoje da Previdência Social. Então, ela teria que ser revista. A diferença na idade da aposentadoria entre homens e mulheres também precisaria ser corrigida. Os homens precisariam se aposentar mais tarde, pois hoje é 65, vai ficar ainda pior aqui nessa história, e o LOAS também deveria ter os seus valores revistos para ficar mais justo aqui com quem contribuiu e quem não contribuiu para o INSS, e ele, obviamente, trata aqui da questão da demografia, né? Demografia, que palavra complicada, me pegou de jeito agora aqui, né? Mas a demografia tem esse problema: a população encolhendo, está diminuindo de acordo com o censo, está nascendo cada vez menos gente, então a população economicamente ativa tende a ser menor, só que a expectativa de vida está aumentando, as pessoas estão vivendo mais tempo, a população idosa está crescendo e essa gente precisa receber os recursos da aposentadoria, que são hoje custeados pelo pagador de impostos na folha de pagamento, né? Pelos trabalhadores também que estão na ativa, ou seja, a pirâmide está jogando contra o Brasil de forma contundente. E aí, o que você tem nesse cenário aqui de fato, né? Não vou entrar nos detalhes dos projetos que ele apresenta aqui e tudo mais, porque para mim, independentemente de reforma ou qualquer coisa do tipo, a Previdência Social no Brasil está fadada ao fracasso, à falência. Eu já falei isso aqui. Não confie a sua aposentadoria ao INSS, porque você vai se ferrar se você fizer isso. Faça o seu próprio pé de meia, garanta o seu futuro, a sua velhice, não dependa do governo para algo tão importante assim. A verdade é o seguinte: seja pela reforma, pela questão do déficit da Previdência, melhor dizendo, seja pelo excesso de ministérios, pelos luxos da Janja, por gastos que são obrigatórios na Constituição, em várias leis e tudo mais,
seja por um arcabouço fiscal que prevê crescimento real de despesas, por uma soma de motivos, na verdade, nós estamos sim caminhando para uma crise da dívida pública no Brasil, que vai se refletir em mais inflação, porque tem que imprimir dinheiro para custear essa dívida toda aí. Uma taxa de juros mais alta para conter a inflação é a consequência mais imediata. Uma desconfiança da economia brasileira, ninguém vai querer acreditar num cenário desses aí. Um governo que não consegue sequer fechar as suas contas e atingir suas próprias metas, e de forma geral a economia brasileira tende a se deteriorar por conta de todos esses fatores. Vai acontecer mais ou menos o que aconteceu lá na Argentina, que durante muitos anos empurrou a bola de neve da dívida para frente, piorando a situação e investindo ainda mais naquilo que estava dando errado, para agora sofrer as graves consequências de toda essa farra expansionista, de toda essa farra fiscal, né? Então, eu concordo com os dois analisados aqui, com três, na verdade, os três que conversaram com a Revista Oeste aqui e com a CNN Brasil do outro lado. Sim, o Brasil está indo para uma crise da dívida e eu não vejo solução para isso, né? Pelo menos o atual governo não tem a menor condição de resolver um problema que ele, na verdade, só ajuda a piorar. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.